software que eu utilizo para gravar, deixa eu colocar pelo outro também, para garantir só, porque às vezes se der um problema por um, porque se um interromper a gravação, eu posso perder a gravação em um e o outro pode continuar gravando. Então, se um interromper a gravação, o outro pode continuar gravando. Quer dizer, se um der problema, ele interrompe a gravação, daí eu perco a gravação em um. E se o outro continuar gravando, daí eu continuo com a gravação no outro. Então, se o Google Meet ele interromper a gravação, daí eu posso continuar a gravação no Ocam. Se o Ocam interromper a gravação nele, der um pau nele, que geralmente ele para assim depois de um tempo, continua a gravação, aí eu tenho a gravação no Google Meet. Aí se der um outro problema, por exemplo, der queda de energia aqui, eu perco a gravação nos dois daí. Só que o Google Meet eu consigo recuperar, no Ocam não. No Ocam não, eu tenho que pegar um software de recuperação daí para pegar a gravação nele. Que aí ele não finaliza a gravação, eu perco o cabeçalho do arquivo. Eu tenho o arquivo daí gravado, mas aí como se cair a energia, por exemplo, o programa para de funcionar, ele para a gravação no final. Quer dizer que o arquivo de vídeo daí ele não tem o cabeçalho da finalização da gravação. Daí ele perde o cabeçalho do arquivo de vídeo e da videoaula, né, de hoje, da atividade síncrona. E aí ele perde a referência de gravação, o codec do vídeo, a duração do vídeo, o tempo de duração dele, a informação sobre o tipo de vídeo que é, né, a qualidade dele, a resolução dos quadros e assim por diante, né, o tamanho dele, dos quadros. Aí eu vou ter que reformatar, corrigir ele, quer dizer, né, corrigir o vídeo outra vez, para recuperar a aula, né. Então, se eu tiver só essa gravação, daí eu posso perder ela, né. Então, tem que colocar as duas gravações. Aí eu tenho que ver também se a do Google Meeting aqui ele vai permitir gravar a aula inteira, se ela se prolongar mais. A última aula eu tinha falado do ITS PLC. O ITS PLC, ele está nesse link aqui, desta atividade assíncrona, ou dessa videoaula. Aqui, ó, eu falei que ele tem essa cara aqui. Mas vou aproveitar que tem um aluno que perguntou essa semana e enviou um e-mail. Aí a ITS, a Real Games, que fabrica esse software, o ITS PLC, você tem que esperar carregar um pouquinho, senão ele fica com essa qualidade de imagem aqui, ela fica meio ruim para compartilhar. A Real Games, que fabrica e que desenvolve esse software ITS PLC, ela fez o outro software que é o Factory iOS. Factory IO, não iOS. O Factory IO, confundi com o sistema operacional do iPhone. O Factory IO. Daí esse Factory IO, eles fizeram como uma versão mais nova desse ITS. Aí tem alguns lugares que você consegue a versão craqueada desse Factory IO para funcionar junto com a versão de simulação do CLP, do software de simulação do CLP que a gente utiliza, que é o CLP da Siemens, da linha S7300, da família S7300 da Siemens. É o software WinSPS, que é desenvolvido pela empresa MHJ. É uma empresa europeia, se eu não me engano é da Suécia ou da Suíça. Aí essa empresa ela tem licença da Siemens para fazer os simuladores da linha da família S7300. Aí eles têm que ter uma licença da Siemens, porque eles vão fazer um software para simular equipamento de automação da Siemens.
Então, eles têm que pegar os direitos para a propriedade intelectual, para a arquitetura dos CLPs e softwares também da Siemens. E, às vezes, a Siemens também tem que liberar alguma coisa de software também, de código, de processamento dos CLPs deles, para eles, né? Para colocarem nos softwares de simulação deles. Tanto é que esse software deles também você pode abrir projetos de CLPs dos softwares que são da Siemens para serem abertos, dos CLPs da Siemens, para serem abertos nesse software de simulação da MHJ. Aí esse software mais novo, que é o Factor.io, para ser utilizado também no WinSPS MHJ, no simulador de CLPs, você encontra, inclusive craqueado por aí, pesquisando na internet, né? Na Deep Web, né? Procurando aí. Só que o ITS é uma versão, digamos assim, um pouco mais antiga, então, de simulador de planta industrial. Só que o ITS a gente utiliza lá no laboratório para simulação, e é um simulador bom também. E ele tem algumas diferenças em relação ao Factory.io. O Factory.io também é utilizado com equipamento CLP, e é uma versão mais nova. Só que o Factor.io ele não tem daí as versões para ser utilizado com o simulador MHJ e com o CLP. Ele tem as versões juntas já no Factor.io. Quer dizer, o Factor.io já é para ser utilizado com o simulador de CLP, o WinSPS, e também para ser utilizado junto com o CLP, com o equipamento CLP, propriamente dito. Então, eles não têm as versões igual o ITS MHJ, o ITS PLC Professional. Aí o ITS, sim, ele tem a versão para ser utilizada com o CLP, que é o que a gente tem no laboratório, com as licenças daí, para serem utilizadas com equipamento CLP, que a gente tem nos laboratórios. E aí tem outra versão do ITS, que é para ser utilizada com o simulador do CLP, que é o ITS MHJ, né? Que a MHJ é a empresa que desenvolve o simulador de CLP, que é o WinSPS. Que seria nesse link aqui para a videoaula que é comentado o WinSPS MHJ. Então, aqui que eu comento nessa videoaula, nesse link aqui, para a videoaula, pro comentário do simulador de CLP, o WinSPS MHJ. Esse software aqui também, vocês podem baixar ele pelo site do fabricante, né? Daí aqui explica onde é que está o site dele, aqui, ó, dessa empresa MHJ. MHJ, Software for Automation Technology, então eles fazem, essa empresa, eles desenvolvem softwares para empresas de automação, né, de produtos para automação. Então eles têm outros softwares também, por exemplo, para Graph7 também. Graph7 é uma metodologia padronizada para sistemas de automação, para projetos de automação industrial. Aí um dos que eles fazem, um dos softwares é o WinSPS S7. S7 é a linha ou a família de CLPs da Siemens. Aí aqui ele explica como é que você baixa o WinSPS, o simulador de CLPs da Siemens. Abrindo esse software de simulação, ele pergunta aqui para você se você quer ativar a licença para eles. Você quer ficar com ele sem a licença, né? Se você quer ativar uma licença para ter mais vezes de utilização, de demonstração do software, aí todas as vezes que você fechar esse software e abrir ele, aí você vai queimando as licenças de utilização dele. Aí você vai
você vai eliminando as vezes que você tem para utilizar ele. Então, de preferência, você abre ele e fica utilizando ele o maior tempo possível que você quiser, né? E aqui você pode abrir um novo projeto, você pode criar um projeto novo, você pode abrir um que você já está fazendo, você pode abrir um assistente para projetos, né? Ou você pode importar de um CLP da Siemens que você já esteja utilizando. Então, lá no laboratório, a gente tem CLPs da Siemens, que a gente utiliza. Então, a gente pode pegar de CLPs que a gente está utilizando lá e importar deles, já direto de CLPs mesmo, de hardware de CLP, direto deles da Siemens para cá, para o simulador, né? Para esse simulador aqui. E também utilizar desse simulador lá para os CLPs. Para CLPs mesmo, né? Para equipamentos industriais. O projeto, em que é aberto tanto para o CLP ou para o simulador, é dessa forma aqui, ó, em que ele é aberto. No software mais moderno da Siemens, para os CLPs deles, é o TIA, que eles chamam, TIA. Totally Integrated Automation Portal, TIA Portal. Então, eles chamam portal de automação integrado, totalmente integrado. Então, é o TIA, Totally Integrated Automation Portal. É o software mais atual, ou é a versão mais atual que eles têm de software para os CLPs da Siemens. Então, eles chamam de Totally Integrated Automation Portal, ou portal TIA, TIA. Esse software de simulação é igualzinho a esse software de programação dos CLPs da Siemens. Então, ele tem essa cara aqui para a programação deles, que você vai lidar. Aqui do lado você tem uma tabela em que você vê o seu projeto. Então, eles trabalham baseados em projeto, na parte de software IDE. A IDE é Integrated Development Environment. Então, é ambiente de desenvolvimento integrado. Então, você coloca diversas ferramentas, diversos instrumentos que você tem de software dentro de um programa só, dentro de um ambiente só que você tem de trabalho. Então, aqui você tem esse ambiente de trabalho do seu projeto, em que você coloca aqui algumas janelas minimizadas aqui do lado. Então, você tem blocos de programação, você tem os símbolos do teu projeto aqui. Então, a última aula eu comentei sobre esses símbolos. Então, tá aqui, ó, Symbolic. Symbolic é o quê? É o nome que você dá para as entradas e saídas do seu CLP. Essas entradas e saídas do seu CLP estão aqui embaixo, ó. Então, esse Symbolic ele está aberto aqui, já para facilitar. Aí você tem essas abas aqui. Isso é a primeira coisa que vocês vão fazer. Essas entradas e saídas aqui do CLP vão ser as entradas do CLP, vão ser as saídas da planta industrial. Então, do teu sistema de automação discreto, que é a planta industrial, aquela plantinha lá das esteiras, né, das caixas lá de seleção das caixas, as saídas daquele sistema industrial vão ser as entradas do CLP. Então, vão ser as entradas aqui desse projeto. Aí, as saídas do CLP vão ser as entradas daquele sistema de automação discreto. Então, a gente fala que as entradas discretas do sistema vão ser as saídas discretas aqui do CLP. E as saídas discretas do sistema de automação industrial, daquele sistema das esteiras lá, das caixas ali, vão ser as entradas aqui do CLP, cujo nome a gente vai dar aqui, e a gente vai identificar aqui como entrada discreta ou como saída discreta. E a mesma coisa aqui também, entrada digital ou saída digital, entrada digital ou saída digital também.
é entrada discreta ou saída discreta. É a mesma coisa, tá? Entrada discreta ou saída discreta. É por isso que a gente fala discreta. É discreta por quê? Porque é digital. Digital é porque ele vai ter dois valores só. Ou a gente pode representar eles como por dois valores, né? 0 e 1. Um. A gente fala que está ligado ou desligado. Se está desligado é 0, se está ligado é 1. Um. Dois valores, ou 0 ou 1. Um. Aí é discreto, né? Aí fala que é discreto porque só é 0 e 1, um, né? É discretamente, né? 0 e 1, um, tá ligado ou desligado, né? Então não tem mais que dois valores para a representação deles. Aí essas entradas e saídas no CLP, como eles só vão possuir dois valores, então eles vão ser atribuídos os endereços, então eles têm a address aqui, né? Para serem colocados na memória do CLP. Aí vão ter regiões de memória aqui que vão ser regiões para as entradas e saídas, região na memória de dados do CLP, a gente vai aprender a identificar depois para serem colocados aqui também, para programação. Aí desse é o início da carinha desse software aqui para programação. Na programação do CLP não tem esse bloco aqui de funções, porque isso daqui é para simulação, tá? Por exemplo, esse PLC Mask. Esse PLC Mask é para ver a cara do CLP, do equipamento CLP, tá? Mas se você tem um CLP, se você tem o hardware do CLP, se você tem o equipamento CLP, você não precisa ver o CLP. Mas no simulador, aí se você quiser ver os LEDs do CLP, se você quer ver a interface do CLP, aí você, às vezes, você precisa aqui de uma interface gráfica aqui para ver como é que estão as entradas e saídas do CLP ali se comportando fisicamente. Então você pode, às vezes, colocar isso daqui e clicar aqui para ver se elas estão ativas, estão ligadas ou desligadas e assim por diante, né? Então, às vezes é melhor para colocar aqui. Aí você clica aqui para verificar qual entrada que está sendo simulada ali, que está funcionando ou não, que está ativada, está desativada, e assim por diante. Monitoramento aqui também, dá para ser colocado monitoramento aqui. Depois tem também o item para o diagrama de contatos, para ser visualizado. Essa é a parte do simulador, né? Que o simulador que foi utilizado aqui para essas aulas síncronas. Assíncronas, quer dizer. Para síncronas também, né? Aqui, o que eu falei para vocês, aquela tabela de símbolos vão ser colocados isso daqui, ó. Para funcionar junto com aquele software WinSPS MHJ, o ITS-PLC, o software do ITS-PLC, ele tem esse manual aqui que traz esse endereçamento aqui dos sensores, que são as saídas do processo de automação ou do sistema de automação discreto, aquele da planta industrial das esteiras, e os atuadores, que são as entradas do processo de automação discreto ou do sistema de automação discreto, que são as saídas do CLP, que já é o projeto de automação, o sistema de automação. O sistema que vai ser responsável pela automação, né? Que está aqui, ó, e ele é programado, daí o CLP é programado por esse software aqui. Aqueles símbolos ali das entradas e saídas, daí vão ser colocados aqui no software. Ali, ó, dessa forma aqui, ó. Então, o CLP ele já auxilia por causa disso. Como ele é programado via software. Tá aqui. Então, vocês já podem colocar as entradas e saídas aqui, ó. Tipo booleano. Booleano quer dizer isso, que ele só tem dois valores, de acordo com a álgebra de Boolean, que é 0, 1. O endereço I quer dizer IN, que é a entrada.
kit, saída. Eles são inseridos ali. Depois disso, a programação é inserida através dos blocos aqui, ó, abrindo-se outra janela, através do outro bloco. A programação ladder é essa daqui. Você atribui, é uma programação gráfica, por isso que ela é chamada ladder. Ladder seria escadaria. Também é chamada em diagrama de contatos. Por quê? Porque ela representa um diagrama de um circuito elétrico e ela é baseada, é diagrama de contatos porque ela é baseada no circuito de comando de motor. E o circuito de comando de motor é um circuito de acionamento eletromagnético, de contatores. Contatores, não contadores. Contatores, de contatos. Contator é baseado em relés, em contatos elétricos. E esses contatos elétricos, eles vão fechar um circuito de uma fonte de alimentação para energizar, por exemplo, uma bobina que vai alimentar daí, que vai energizar outros contatos elétricos que vão alimentar, por exemplo, o motor. Ou vão alimentar outra bobina, ou vão alimentar, aí geralmente são motores, ou vão alimentar aí um temporizador, por exemplo, vão alimentar uma linha de alimentação para alguma carga, vão alimentar um aquecedor, vão alimentar uma resistência elétrica, vão alimentar um processo industrial. Então, esse ladder, ou essa forma aqui de programação do CLP, é baseada em circuito elétrico de comando de motor, na forma de acionamentos eletromagnéticos. Então, isso daqui é uma forma gráfica de programação do CLP, que é baseada justamente em circuitos elétricos, que eles criaram só para programação de CLPs, de programadores lógicos controláveis, né? De controladores lógicos programáveis, né? Os PLCs, né? Programmable Logic Controllers. Essa forma aqui gráfica, ele está representando o quê? Aqui seria um circuito elétrico, só que essa forma aqui vocês não estão acostumados a ver, mas seria o ramo do circuito elétrico. Esse ramo desse circuito elétrico, ele está na horizontal ao invés de estar na vertical, que geralmente vocês veem esse ramo aqui para cima, né? Na horizontal. Esse ramo aqui que está na vertical, vocês veem na horizontal. E esse ramo aqui, vocês veem na vertical. Aqui ele está deitado, tá? Aqui seria como se fosse a fase ou positivo de uma fonte de alimentação e aqui o neutro ou negativo da fonte de alimentação. Então aqui você tem contatos, tá? E aqui você tem a carga sendo ligada. É como se aqui você tivesse circuito aberto aqui de contatos, de chaves, e aqui um resistor. Então você comanda essas chaves aqui, como se fossem interruptores, e aqui um resistor, até você pegar e ligar o resistor aqui. Digamos que você tivesse aqui uma lâmpada e aqui interruptores, daí você comanda esses interruptores aqui até acender essa lâmpada. Na planta industrial lá que eu apresentei para vocês sexta-feira passada, das caixas, quem faz o papel desses interruptores aqui são aqueles sensores por onde as caixas vão passar na frente deles. Daí aqueles sensores vão pegar e fechar ou não esses contatos aqui conforme as caixas vão passando na frente deles. Aí eles vão acionar aqui ou não os motores das esteiras, para que eles venham a funcionar ou não, que eles venham a ser ativados ou desativados daí. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que combinar os contatos dos sensores daquela planta industrial, das esteiras, para quê? Para ligar ou desligar os motores das esteiras de modo que aquela planta industrial funcione do jeito que vocês querem.
ou do jeito que foi pedido, né, que foi solicitado no problema. Então, o papel do engenheiro, ou o papel de vocês como engenheiro de controle e automação, é dado o problema, né, ou dado o sistema, mais numa linguagem mais formalmente dito, dado o sistema, proposto o sistema, vocês encontrem a solução para o sistema proposto. Então, o sistema que foi dado foi aquele, daquela planta industrial. Então, encontrar a solução para este sistema. Na matemática discreta, a gente chama também de álgebra booleana, na disciplina de matemática discreta, que eu creio que vocês já devam ter cursado, espero que vocês tenham cursado já, a maioria de vocês pelo menos, ou a maior parte de vocês. Caso não tenham cursado, eu vou procurar depois, futuramente, fazer uma revisão. Na matemática discreta também é chamada de álgebra booleana, a matemática discreta. O que é lidado na lógica da matemática discreta, da disciplina de matemática discreta, também é chamado de álgebra booleana, graças a George Boole, um cara chamado George Boole, que no século passado, ou não, melhor ainda, no século retrasado, lá por final de 1800, no início de 1900, no século de 1900, ele bolou uma álgebra chamada de álgebra booleana que lidava só com o sistema binário de numeração. Ou seja, ele bolou uma matemática que só lidava com os números 0 e 1, só mexia com o número 0 e 1. Então ele bolou uma matemática que só lidava com o número 0 e 1, e essa matemática só tinha operações aritméticas para lidar com 0 e 1. Aí essas operações eram as operações que a gente conhece da eletrônica digital, que são as operações e ou e não, as operações básicas e ou e não. Então você não tem as operações de soma, subtração e, consequentemente, você não tem as operações de multiplicação, divisão, aí, consequentemente, também não tem potenciação, radiciação, exponenciação, logarítmico, exponenciação já falei, né? Integração, derivação e assim por diante, diferenciação e assim por diante. Então, só tinha as operações a partir das operações básicas, como a negação, né? A operação de negação, que são as operações lógicas básicas, a operação de negação, a operação lógica e a operação lógica ou. Só essas três operações. E as outras operações derivativas a partir dessas três operações lógicas, né? Aí quem criou essa matemática aí foi o George Boole, matemático. E depois, a partir de 1920, 1930, encontraram uma aplicação prática em sistemas telefônicos, sistema telefônico antigo, não tem nada a ver com o sistema de... Não, tem também, utiliza até hoje, né? Tem aplicação para isso no sistema de telefonia atual, no sistema de telefonia celular, dos smartphones, né? É por isso que tem um nome aqui do tipo dessas variáveis aqui, que a gente chama aqui de entrada e de saída, ou dos tipos dessas entradas aqui, saídas, ó. I aqui é entrada e Q é saída. I quer dizer in, entrada. Q, kit, saída. O tipo que ele coloca aqui é bool. Bool quer dizer que é booleano. Então, o tipo dessas entradas aqui, dessas saídas, é booleano. Booleano é em relação ao George Boole, da álgebra booleana. Por quê? Porque ele só tem dois valores, que é 0 e 1, que pode ser atribuído a eles, 0 e 1. Então, eles são armazenados dentro da memória do CLP, que é eletrônica, só com os valores 0 e 1. Então, eles ocupam um bit dentro da memória do CLP. Por quê? Porque eles só podem ter dois valores, 0 e 1. Então, a posição da memória que eles ocupam é pequena, de um bit só, porque só é necessário armazenar um valor para eles, 0 e 1. Então, quando eu defino eles com esse tamanho aqui, com esse tipo de variável booleana,
quer dizer que eu estou definindo já um espaço para eles, que eles vão ocupar, que só vai ocupar um bit só. Por quê? Porque eles só vão ocupar um valor só, 0 e 1, um tamanho só, né, de armazenamento na memória, quer dizer que eles vão economizar espaço, então vão liberar mais espaço para outros tipos de variáveis daí, que eu posso ter. Se eu vou, por exemplo, armazenar a contagem das caixas que vão entrar no processo e vão sair do processo. Vocês têm um outro problema ali que é proposto para vocês no sistema de automação, um outro problema ali que o dono da fábrica fala para vocês que ele quer. Eu quero um relatório ali de quantas caixas são processadas ali, que entram no processo, que saem do processo por dia. Aí vocês têm que colocar no CLP uma variável aqui de entrada e outra de saída, que vai armazenar ali a contagem das caixas que vão sair e outra que vão entrar no processo. Aí você não pode mais colocar como uma variável do tipo booleana. Por quê? Porque elas vão ter que ter uma contagem ali que não vai caber daí em um bit. Porque um bit só armazena o valor de um bit, que é o valor 0 ou o valor 1. Aí vai ter que ser mais de um bit, né? Por quê? Porque a contagem daí pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas, né? Aí se você converter de binário para decimal, aí vai ser o valor de um bit, ele só armazena 0 ou 1. Aí você converter de binário para decimal, 1, 2, já ultrapassou de 1, daí já não dá para armazenar mais que 1, né? 0 ou 1, né? Um valor maior que 1. Então vai ter que ser um espaço maior que 1 bit na memória do CLP. E é claro, provavelmente maior que 2 bits, dependendo, pode ser maior que 8 bits também, né? Até 8 bits é 2 elevado a 8 ali, que vai dar 255, né? De 0 a 255. Então, o George Boole, ele criou a álgebra booleana justamente para pegar a lógica e, através da álgebra booleana, ou através da lógica também, alguns falam em relação à lógica, a matemática discreta, dá para utilizar os métodos ou a álgebra, as leis da álgebra booleana, os postulados da álgebra booleana, para resolver matematicamente e criar o sistema de automação também. Para fazer sistema de automação aí, desenvolver sistema de automação para a programação do CLP. Então, para desenvolver aqui essa lógica aqui do diagrama de contatos do Ladder para o CLP. Então, desenvolver essa lógica aqui para o CLP. Isso daí a gente também chama de resolução de problemas, para colocar isso daqui para a lógica. Aí tem a simplificação desse diagrama de contatos. Isso daqui a gente chama também de equação lógica. Então, a gente transforma esse tipo aqui de diagramas para equação lógica ou para circuito de símbolos lógicos também, tem a representação deles. Para transformar isso daqui para o circuito de símbolos lógicos, é só você clicar aqui em cima em um dos símbolos aqui que você pode modificar ele também. Para modificar o diagrama de contatos do Ladder para diagrama de símbolos lógicos, é só clicar em uma outra opção aqui que ele já modifica esses softwares aqui. Esse software, ele tem, da MHJ, o InSPS, ele tem um limite de utilização, porque ele é pago, né? Ou seja, você tem que ter uma licença para utilizar ele, se não quiser utilizar ele como demonstração, né? Ou como... Professor, dá para baixar ele craqueado? Diz que tem craqueado aí pela internet, né? Se você procurar por aí, né? Tem craqueado por aí, mas eu não sei, eu não sei por onde, né? Daí.
Acho que dá, eu acho que dá para encontrar, né? Mas a gente não tem no laboratório, porque a gente tem os CLPs mesmo, né? Mas ele que simula o CLP que a gente tem lá, que é o S7300, da família S7300. E o que a gente tem no laboratório é a CPU 314C-2DP. Então ele é que simula daí, né? Só que o duro que como ele simula um CLP que é da Siemens, daí ele precisa ter autorização da Siemens, então ele não pode, ele é vendido com licença daí. A licença dele é cara também, né? Para ser adquirida, senão poderia ser mais viável também, né? Aí aí isso que torna meio difícil também a aquisição dele. E também é como ele tem a licença da Siemens, então eles conseguem, eles têm que ter a licença da Siemens para conseguir importar projeto também do software da Siemens, dos CLPs da Siemens, né? Para isso também. Então, por isso que eles têm a licença paga, né? Não tem uma licença gratuita. E aí, esse que é o problema, né? Em se utilizar software proprietário e equipamento proprietário também. Aí, tudo da Siemens também é pago. Eles colocam tudo pago, né? Daí, esse foi o inconveniente do pessoal que especificou esses equipamentos aí, que pegar equipamento proprietário, né? Poderiam ter pego um que fosse mais acessível e com software freeware, que fosse gratuito. Aí aqui em cima, nas orientações aqui, eu indico alguns sites e algumas referências aqui, em que eles dão também dicas de algumas fontes sobre fabricantes de CLP e de softwares também, em relação a equipamentos de automação e referência também de softwares, por exemplo, de simulação e de plantas também, de simulação de CLP, como, por exemplo, esse Ladder Logic aqui, Word. Só que já faz um tempo que eu não acesso esse site, então não sei como é que está a atualização dele. Então ele tem explicação sobre CLPs, fabricantes, programação de CLPs, né, como Ladder, que é o diagrama de contatos, a utilização do software de CLPs é o do More, que é da Automation Direct. Esse software de simulação de CLPs é do More, ele é gratuito. E ele é para o CLP desse fabricante Automation Direct. Então, eles fazem esse software aqui do More para os CLPs deles. Então, simula CLP, esse do More, e serve para programar o CLP deles também. Então, eles já fazem um software para simulação e para programação do CLP deles. Então, isso é uma jogada para vender o software, para vender o CLP deles também. Então, isso já seria muito viável para a gente utilizar, né? Porque daí a gente pega o software deles, daí já poderia pegar e comprar o CLP deles também, se for um preço razoável, né? Um preço viável para a gente. Aí teria o software de programação do CLP e de simulação também. Aí pode adquirir o software também, se eu não me engano, é sem custo nenhum. Apesar de ser fechado, né? Não é código aberto. Tem outros softwares de simulação também de CLPs que são de código aberto. Só que são um pouquinho mais difíceis aí de utilizar, né? Tem software que é de código aberto lá, mas, por exemplo, ele é em Python, né? Aí você precisa ter um interpretador em Python para pegar e compilar, interpretar o código daí, né? Então você precisa instalar um interpretador Python no teu computador, aí ter o programinha daí do simulador de CLPs em Python para utilizar ele, né? Então fica um pouquinho mais complicado daí para utilizar esse simulador. Mas daí é gratuito em código aberto. Aí, tá aqui, ó, esse do More. Então, para acesso a ele, né? Aí ele funciona e é a mesma coisa que o WinSPS da MHJ.
só que é feito daí para esses CLPs aqui. Então, ele já é diferente daquele da MHJ. Então, você tem que pegar ele, já não é o mesmo jeitão, os projetos para abrir ali dele já são diferentes. Aquela parte ali que você tem de símbolos, né? Os símbolos ali já é a formatação diferente. Às vezes ele não tem o endereçamento, tem um nome diferente, ele fala a entrada não como I, vai falar com outro nome lá que não é I, saída às vezes não é Q, é O, né? Então tem algumas coisinhas diferentes, mas é questão de pesquisar ali e verificar como é que é, né? Aí ele vai simular também de outro jeito, né? Com outro formato também. Mas é questão só de adaptar. Mas para esse CLP, sendo CLP, o Ladder é tudo igual. Então o formato do Ladder é aquele lá que foi colocado, naquele gráfico lá do diagrama de contatos, né? Então tem que ter aquele contatinho aberto que parece um capacitor e a saída parece aquele parênteses lá. Então é igual. O diagrama de bloco lógico também é igual, fica igual também. E a vantagem desse daqui que é gratuito. E geralmente também simulação de CLP ela é pobrinha na parte gráfica. Na parte gráfica eles aparecem assim umas, eles falam assim as entradas e saídas. Para você ver a entrada que está ativa, eles aparecem uma bolinha assim. Se ela está ativa, a bolinha aparece com uma corzinha diferente. Se ela não está ativa, a bolinha aparece apagada. Aparece assim com a corzinha preta, né, ou escura. Então, essa que é a simulação, né? No diagrama de contatos, daí ele aparece com um contatinho, assim, com uma corzinha diferente quando está ativo, né? Está fechado, com uma corzinha apagada quando está aberto, né? Aí outro aqui também, simulador de processo e de diagrama de contatos também, que é o PSIM, esse é bem antigo, é em DOS, mas funciona. Aí também, você tem que aprender a mexer, porque é tudo no teclado. Como é ambiente DOS, é tudo no teclado daí. Mas ele funciona, e funciona bem também, né? A programação dele também é tudo no teclado, não tem quase, não tem nada no mouse, daí. É difícil utilizar ele, mas é funcional. Daí, sendo do DOS também, ele é leve para rodar, né? Então tem diversas opções, tem um monte aí, né? Que são gratuitos. E esse daqui, inclusive, acho que tem também simulação de planta ali, mas também é no DOS, bem básico, né? E é bem pobre também a parte visual dele, né? Então, o que dá para utilizar em relação ao WinSPS, que também é a versão limitada dele, né? É demonstrativo. E ITS também, se você pegar sem a licença, né? Também é limitado a 30 dias a utilização. Da WinSPS não é questão de abertura, é abrir e fechar. Daí é diferente, é limitado no tempo, a um mês. A utilização deles. Então, vocês não precisam se ater somente a esse daqui, porque o software WinSPS MHJ, para lidar com o processo de automação, para aprender o Ladder aí. Porque dos CLPs, para ser um CLP, ele tem que ser programado em Ladder, ou diagrama de blocos lógicos, ou lista de instruções. Aí, lista de instruções é como se você fosse programar em linguagem de programação. Só que é uma linguagem de programação baseada em diagramas de blocos lógicos. Como eu falei, diagrama de blocos lógicos, eles representam em blocos de lógica, das funções lógicas, que é negação, que é a função não, né, not, a função e, and, e a função ou, or. Daí você escreve em lista de instruções, você escreve lá A ou B, aí A ou B entre os parênteses E, C. Aí tudo isso não D. É igual a Q. Q1, né? Por exemplo. Então, é essa que é a lista de instruções. Então, os CLPs, eles são todos, para ser um CLP, eles são programados desse jeito. Em ladder, em diagrama de blocos lógicos e em lista de instruções.
Então, os CLPs, eles vão ter tudo isso daí. Quer dizer, eles têm que cumprir isso, né? Por norma, eles têm que ser programados em ladder, em diagrama de blocos lógicos, em lista de instruções. Então, vocês podem utilizar qualquer programa simulador aí de CLPs, né? Aí ele tem que ter essas 3 linguagens aí. Geralmente você pode mudar, nesses programas aí, você pode mudar de um para outro daí. Você está vendo a programação do CLP em ladder, daí ele passa para bloco lógico e passa para lista de instrução também, você clicando em um botãozinho ali, ele vai mudando de um para outro. Tudo bem? Alguma dúvida aí de vocês? Tranquilo, professor. Então depois, a partir das próximas semanas aí, a gente vai vendo mais coisas aí sobre a programação do CLP e o processo de automação industrial para a planta industrial ali que vocês têm que fazer para as avaliações. Bom final de semana para vocês, uma boa tarde. Até a semana que vem. Até semana que vem, professor. Bom final de semana. Professor. Valeu, boa tarde. Valeu. Até, professor. Tchau. Valeu, Tchau, professor. professor. Boa Boa tarde. tarde, boa semana.